Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem auxiliado, e sem o Senhor não estaríamos aqui também. Perdoe os nossos pecados, meu Pai, fale em nossos corações. Todo aquele que te busca pode encontrar, meu Deus. E os seus filhos genuínos procura de todo o coração. E aqui estamos para que o Senhor fale mais um pouquinho em nossos corações, meu Deus. Te damos graças pela vida que o Senhor concede a cada um de nós. O perdão dos pecados, o qual nos proporciona estar diante de Ti, mediante o sangue do Cordeiro, e a revelação da Sua palavra, que se torna vida em nosso viver. Preencha com Teu poder, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos ler Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amém? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar. Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Eu creio que Deus cumprirá isso em nossos corações. Amém? De nunca um ser uma repreensão para o outro, a menos uma ajuda nas coisas erradas. Amém? Não estamos aqui para apoiar o erro, mas se você errar, nós somos um apoio para você. Amém? Para o erro não, nós vamos te ajudar, você vai me ajudar, nós somos uma família, um corpo. Amém? Como o irmão estava falando, que diferença teríamos nós de uma madeira de couve? Isso, meus irmãos, é muito importante. Todos nós somos pessoas, somos sensíveis, somos fracos, somos falhos. E cada um buscamos, como é que chama o que foi passado na madeira lá, meu Juninho? O betume. Cada um de nós temos que buscar o betume para a nossa vida. Vê o quanto eu sou uma madeira frágil, mas eu estou
pregado a você. Nós somos colocados em uma mesma arca, e se eu ficar sem o betume, vai começar a encharcar e vazar água por dentro de mim. Não adianta você. Você só não vai afundar, porque você está selado com o Espírito Santo. Você não vai viver lá no meio das águas. Eu posso provocar, você vai afundar junto comigo porque você me ama. Aí você vai me ajudar, falando, não, vamos passar aí o sangue de Jesus Cristo, vamos buscar o Espírito Santo. Opa, logo nós começamos a flutuar juntos. Amém? Deus continue abençoando. Eu desejo falar um pouquinho, irmãos, fé perfeita. Eu sei que demoraríamos muito tempo falando em fé. A fé não acaba, ela é eterna. Ela vem de Deus. Temos falado alguns cultos e se torna tão pequeno e é tão simples a maneira que o irmão Branham, o profeta de Deus, quis desprender as pessoas. E vemos as pessoas tão ocupadas no seu dia a dia, na preocupação de ser grandes pregadores, expressar grandes coisas e até mesmo os mistérios. Os mistérios de Deus são manifestos em simplicidade. À medida em que você vai alcançando fé da palavra de Deus, eu creio que você tem. Então ela tem que chegar a uma perfeição. E a nossa fé está no Senhor Jesus Cristo. Ele, irmão Branham nos mostra na mensagem Fé Perfeita, que ele tinha uma fé perfeita na palavra, porque ele era a palavra. Amém? Então tudo que estava escrito dele na palavra, ele não teve dúvida um momento. Então eu desejo que nós possamos estar sempre olhando. Existe apenas duas igrejas. Duas. A verdadeira e a falsa. A do Senhor Jesus e a do adversário. E a igreja do adversário, ela não manifesta com obras más. Ela manifesta com obras boas, de caridade, de amor, de pregações da palavra de Deus, mas mesclada com pensamento humano, mesclado com credos, dogmas, teologias, que tira toda a visão da mente humana. Quando Deus pode trabalhar, ainda que Ele dá dons às pessoas, e elas vão servir em lugar errado. Então nós podemos ver, Judas era um homem errado com um dom de pregar o evangelho e até expulsou demônios, e estava no ministério correto. Mas por fim ele abandonou o ministério da palavra, que era Deus em carne humana, o Emanuel, onde ele poderia alcançar a fé perfeita, vivendo dentro do evangelho da hora. Que Deus nos ajude cada vez mais, porque a nossa fé, meus irmãos, você tem a fé da palavra de Deus. Você não tem a fé em parte da palavra de Deus. O irmão Branham disse, o que prova que nós temos o Espírito Santo é crer em toda a palavra. Você não duvidará de nem um J, nem um tio, nem uma vírgula. Porque o autor da vida que criou a mim e a você, e hoje ele está nos mostrando a nossa posição. Irmão Branham, eu gosto de mencionar isso, porque o profeta, quando ele disse os dons de Deus encontram os seus lugares, não quer dizer que as pessoas têm que estar falando línguas, expulsando demônios. Não adianta fazer isso, contudo, pode fazer usando o nome do Senhor, mas fora da posição é fazer uma obra fora da vontade de Deus, não é para Deus. Por isso as pessoas se engrandecem,
porque elas usam o dom, promovem os seus crescimentos, promove a sua popularidade, e Deus fica escondido, fica longe. Daí vem o que o Senhor Jesus disse para aqueles religiosos dos seus dias: vocês me honram de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esta é a realidade. Então, se há duas igrejas, a falsa e a verdadeira, devemos cuidar que Deus nos tome em sua palavra e nós creamos em toda ela, e o Espírito Santo nos envolva, porque aí Deus vai manifestar a sua verdadeira igreja. Amém? Há tantas, nós não podemos discriminar ninguém, mas João advertiu e disse: olhai, vede, averiguai se todos os espíritos são de Deus. Se você deixa o Espírito Santo entrar em você, você estará bem colocado em Mateus 24, 24, porque o Senhor Jesus disse que eles, quem? Os falsos profetas, e onde eles estão? Na falsa igreja. Eles lhe enganaria, se possível. Mas você está posicionado por Deus. Então Jesus, Ele é o dom de Deus, a palavra encarnada para ser a nossa salvação. Ele estava encontrado em seu lugar. Uma virgem conceberá e dará um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que era Deus conosco. Deus conosco. João 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Então ali estava a palavra prometida para aquela hora. Então, se nós vamos discorrendo, o irmão Brana nos mostra nas eras da igreja, que o trabalhar de Deus, a escrita de Deus para a igreja gentia, aquela que Pedro disse: Deus veio tomar dentre os gentios um povo para o seu nome. Se nós somos um povo para o nome de Deus, tomado neste nome, então nós somos a igreja verdadeira, não é isso verdade? Você crê nisso? Isso é fé da palavra de Deus. Vê como a coisa vai se tornando tão simples, mas é tão profundo. Mas nós precisamos de Deus para alcançar isso. E nós alcançamos isso porque fomos tomados em Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 5, João chorando porque o livro estava cerrado, o livro dos mistérios, a Bíblia Sagrada, não só Apocalipse, mas a Bíblia inteira é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. E dando o livro fechado, João chorou, mas logo apareceu. O anjo disse para ele: não chore, João. Olha o leão da tribo de Judá. Ele conhecia o leão. E quando ele olhou, ele viu um cordeiro. Não é aquele cordeiro, eu conheço também. É o Senhor Jesus Cristo. Vê como Deus vai familiarizando. Ele creu, ele o conhecia. Agora nós nunca ouvimos. E você o conhece. Então, é o que o Senhor Jesus disse: bem-aventurado aqueles, e diz para Tomé: você creu porque viu, bem-aventurado aqueles que hão de crer e não terão visto. Você é bem-aventurado pela fé que Deus pôs em seu coração. Então este cordeiro, que eu quero chegar, é para que a nossa atenção esteja sempre voltada ao que Deus faz e como Deus trabalhou com a sua igreja. E isso é o que suscita a fé dos verdadeiros filhos de Deus. Amém? Então João olhou, viu aquele cordeiro. Lá em Apocalipse 5 disse que é um cordeiro com 7 pontas e 7 olhos. 7 pontas, que são 7 igrejas, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então havia também 7 anjos, que são homens, que era Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Esses são os componentes da verdadeira igreja de Deus, a igreja do Cordeiro. Fora disso não tem outra.
Por quê? É o que Deus nos mostra em Apocalipse. E a nossa fé para crer nisso agora? É a palavra de Deus, vê? À medida em que nós vamos avançando no Espírito, Ele vai revelando a sua palavra, e a sua palavra vai chegando numa totalidade, e a totalidade de Deus é uma perfeição. E isso vai gerar em nós a fé perfeita. Só isso, não tem outra coisa. Amém? Então nós vamos em Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Hebreus 11, né, versículo 1. Hebreus 11, versículo 6. E logo nós vamos para Gálatas. Vai expressar muito da fé de Abraão. Abraão teve uma fé perfeita. Ele ouviu um chamado de Deus. Ele saiu do meio de um povo. E ele foi prosseguindo, a ponto de que Deus nos disse que nós somos filhos de Abraão, nós que somos da fé. Deus querendo justificar um povo pela fé, Ele tomou primeiro Abraão, e Abraão foi antes que Israel chegasse. Em Abraão seria bendito todas as famílias da terra. É por que todas? É porque são duas famílias. Duas é mais, é plural, não é? Não, ele não diz que seria abençoado uma família, ele disse toda a família. Agora, todas as famílias é a israelita e a gentílica, cujo nós somos estas famílias e formamos a família de Deus. E nós fomos abençoados no crente Abraão, por causa da semente da posteridade. E qual é a semente da posteridade? De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio os patriarcas, e naquela descendência dos patriarcas nasceu a semente da linhagem de Judá, Jesus Cristo, a semente da posteridade. Amém? Aí você acompanha. Então vamos chegar lá em Apocalipse, a semente da posteridade. Ela caiu, foi derrubada a verdadeira fé lá nos dias de Niceia. Encobriram a verdadeira fé, o fundamento foi coberto ali, mas Deus prometeu que Ele traria aquela vida de volta outra vez, e hoje nós somos abençoados em Abraão outra vez. Amém? Não vou entrar, os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Abraão, seu nome mudado, H-A-M, nós somos abençoados hoje na semente da posteridade, e nos é concedido de sermos estas sementes, porque vivemos a fé em Jesus Cristo. Vê o que nós lemos em Efésios 3:20. Eu marquei 2:20, eu não sei errado ali, né, meus irmãos? Ou eu estou errado aqui? Eu marquei errado, né? Estou em outro lugar. Eu marquei em Gálatas. Estou errado. Porque estou crucificado, você reconheceu pela fé. Nós somos espiados pela palavra de Deus. Nós não estamos vivendo, ou não vivemos há 2000 anos atrás. Nós estamos vivendo aqui hoje, crendo na palavra de Deus. Esta é a nossa expiação pela palavra e pela fé. Amém? Então, Paulo nos relata, escrevendo a Tiago, mostrando pontos da fé. Abraão creu em Deus, e Deus levou aquilo por justiça, e ele foi justificado na fé por crer em Deus. E temos outro lado, mostra os dois lados. Pela fé, Abraão ofereceu o seu filho. A fé traz as obras, e as obras traz a fé. Quando Deus entra no nosso coração, Ele começa a exercitar a sua palavra em cada um de nós. Não é isso verdade? Então nós precisamos fé de toda a palavra. Deixa eu ver se eu consigo ler um pouquinho. Eu tomei só versículos bíblicos
para nós passarmos esta noite aqui. Mateus 17:20, e Jesus disse-lhe: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: passe daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Você crê no Senhor Jesus? Amém. Ele não pediu uma fé grande, ele pediu uma fé pequena. Essa é a dele. Amém? Eu desejo que isso Deus só possa estar trabalhando em nossos corações, para que aquilo que Satanás trouxe, nos mostra o nosso profeta, que entupiu todo o canal onde Deus pode trabalhar, possa ser limpo. Vira a nossa consciência de como Adão era um filho de Deus lá no Éden, antes do pecado. Ele tinha jurisdição, ele tinha poder sobre a natureza, sobre os animais. Isso tudo perdeu. E hoje, com o evangelho mesclado, quando Deus manifestou no tempo da tarde, na luz do entardecer, onde ele disse que tudo viria à luz do evangelho, ele disse que restauraria tudo através do Elias. E nós vemos Deus trabalhando no profeta e realizando todos os tipos de obras. Amém? Obras sobre a natureza, seja ela vegetal, animal, humana, Deus trabalhou de todas as formas, parando nevasca, ressuscitando peixes, criando esquilo, e é tudo que Adão tinha e Deus fez em um homem chamado William Branham. E isso está para acontecer na noiva. Não é que vamos ser criadores, mas virá uma hora em que esta fé entrará em perfeita sincronização com Deus, e isso terá que suceder. Porque a falsa igreja, ela vai vir contra a verdadeira, e não teremos nem mesmo como nos reunir, disse o profeta. Se alguém, quando isso acontecer, encontrar eu na casa de algum irmão pregando o evangelho, o profeta disse, será fuzilado. Você crê nisso? Eu creio que isto será verdade. Você vê, o evangelho está sendo mal colocado. Ao invés de trazer uma fé perfeita, aquilo rouba a atenção dos homens. Então, se você crer, se você tem esse pequeno grão de mostarda, a palavra de Deus no seu coração, grandes coisas acontecerá. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais a hortelã, o endre, o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Eles eram fiéis em seus dízimos, em suas ofertas. Isso, irmãos, você vê que a fé da palavra de Deus, ela mexe com toda a palavra. O Senhor Jesus disse: isso é maravilhoso, que vocês fazem. Vocês vêm, dizimam, estão no templo, mas vocês estão omitindo a misericórdia e a fé. Quando pensa que há muita fé, há uma omissão. Se o povo tivesse uma fé verdadeira na palavra de Deus, todos estariam batizados em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele disse, Lucas 24, 24, me perdoe, Lucas 24, 48, assim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas, convinha que Cristo morresse e ressuscitasse, e que em seu nome se pregasse o arrependimento dos pecados. Agora isso requer fé, e é esta fé que o diabo veio e tapou, usando a mesma escritura de Mateus 28, 19, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome
Pai, Filho e Espírito Santo. Vê? Então ele tomou isso, o falso profeta tomou isso, lançou no ar. E as pessoas estão cuidando, crer em Deus, ter uma fé em Deus, repudiando a salvação. A salvação vem pelo nome. Não há outro nome debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos. Não é isso? Atos 4,12, não há outro nome. É pelo nome, é o mesmo nome que é perdoado os nossos pecados. Atos 2,38, arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Vê onde está? E até isso é difícil lendo nas Escrituras. E quando não concordamos, isso quer dizer que nós não temos o Espírito Santo. E assim, são inúmeras coisas. E à medida que Deus vai trazendo a liberdade, a manifestação do Evangelho, as pessoas vão se endurecendo, se tornando sábias, colocando pontos que não são de acordo com a palavra de Deus. Isso falando de nossos dias. Os irmãos, vocês leiam a mensagem do profeta. Você preste atenção que quando o irmão Branham está pregando, ele nunca está contando a história. Vocês perceberam? Ele está contando os testemunhos que Jesus fez, as obras que Deus fez, mas ele está mostrando ela atual nos dias. Nos dias dele estava acontecendo. Então, se Jesus foi o dom de Deus e manifestou a palavra para o seu dia, Deus trouxe os 7 mensageiros, são os dons de Deus, encontrando seus lugares em cada era. Em cada era encontrando um grupinho que forma esta noiva. E se nós somos parte desta noiva, você é o que aqui nesta noite? Um dom de Deus. Encontrando o seu lugar. Encontrando a sua posição no corpo do Senhor Jesus. Amém? E isso é que nos dará fé preciosa, porque o que foi os apóstolos, a fé que eles tiveram, que eles pregaram, os mensageiros pregaram, e o profeta pregou, e é a mesma fé que a noiva tem que pregar. Então Pedro diz na segunda carta, capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, veja você aí, tá bom? Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos em uma fé igualmente preciosa. Eles foram cheios do Espírito Santo e Deus prometeu que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, eles saíram e Pedro discursou: varões e irmãos, por que estáis olhando? Isso é a promessa de Joel 2:28, quando Deus disse que derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Amém? Então, a mesma fé que os apóstolos alcançaram é a fé que nós temos alcançado pela graça de Deus, que está nos posicionando com a palavra. Mais do que isso, então nós somos o dom de Deus. E se você é um dom de Deus, Deus está manifestando a palavra dele em mim e em você. Então nós chegamos, por fé nós fomos lá em Jerusalém há 2000 anos atrás, reconhecemos Deus em carne humana morrendo por nós, o sacrifício, o cordeiro. Ele morreu e ressuscitou. Com o Espírito Santo ele desceu e ele está aqui em nós e tem nos mostrado que isso é a verdade. Amém. Amém? A ponto em que Deus limpa todo o nosso coração e ele está em nós, para que assim nós possamos dizer: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Isso temos que alcançar por fé e morrer toda a nossa carne, todo o nosso intelecto. Se Deus nos der graça, logo queremos estar falando do verdadeiro pensamento, que está tão simples. O Senhor Jesus disse que ele procede do coração. Quando tudo for trocado, à medida que você vai deixando Deus vivificar você, né? Você já leu bastante. Paulo disse: na presença da última trombeta, nós seremos transformados. Que é a última trombeta? A trombeta é o mensageiro de Deus. Então ele trouxe o Evangelho, ele trouxe o ensinamento. A Bíblia está aqui recheada do ensinamento que Deus notificou com uma revelação através do seu profeta. E isso vai mudando a nossa vida. Você vem ao culto, você vem adorar a Deus. Aqui nós estamos glorificando a Deus. Você está na presença de Deus, na presença da mensagem da última hora. Você escuta o sermão, Deus fala no seu coração. Você vai embora, dorme, né? Pensando em Deus, pensando na pregação, meditando na lei do Senhor dia e noite. Amanhã cedo você acorda, aquilo está no seu coração. Você vem no outro culto, escuta o outro culto e aquilo vai descendo. Se você mentia, você já não mente mais. Se você ultrapassava as pessoas, você já não faz isso mais. Você vê a mudança dia a dia? Oh, meus irmãos, nós não seremos mudados no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento você já está mudado. Você só será revestido com o Espírito Santo. Você já está sendo revestido. Você vê? Não vai ser naquele dia, é hoje. Eu tenho que voltar atrás, a gente vai falar algo errado. Vai falar algo errado. Se você está cheio do Espírito Santo, você está transformado. Você está com o poder do Deus eterno no seu coração. O Espírito Santo não é algo à parte, é Ele mesmo. Agora, se nós estamos aqui e tem que cumprir que nós temos que descer à tumba e ser ressurreto, Deus simplesmente vai falar assim: meu filho, me dá licença um pouquinho. Como Ele fez no Getsemane, Ele saiu de Jesus Cristo para que Ele pudesse morrer por nós. Porque se Ele não saísse, e o Senhor Jesus não morria, Ele estava cheio da vida eterna. Você está cheio do Espírito Santo, você está cheio da vida eterna. Você não pode morrer. Você entende isso? Você crê nisso? Isso é grande, meus irmãos. Você está tão cheio, para você descer à tumba, o Espírito Santo tem que sair de você, senão você não morre. Amém? Você só será revestido da incorruptibilidade. Tudo que é corrupto nesse corpo não haverá mais. Ô irmão, mas eu não tenho mais corruptibilidade. Tem. O corpo está se corrompendo cada dia. Lá vai a velhice, né? Lá vai enrugando, vai perdendo o vigor do corpo. Vê? Quando nós formos cheios deste poder, encontrar com o Senhor nos ares. Mas enquanto estivermos aqui, Deus está sujeito à lei dele. Amém? Deus sujeita à lei dele. Ele mesmo não desobedece à lei dele. Se o homem pecou e entrou nisso, tem que morrer. Deus caminha no homem até aquela hora. Mas a nós está prometido que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Ó, meus irmãos, na hora que você subiu, eu já vi você jovem. Já não tem mais cabelo grisalho, já não tem mais ruga, se é o caso, né? Tudo já estará em perfeita ordem, estaremos com o Senhor. Amém. Amém? Quando descermos no milênio, já está tudo perfeito. Você o ama? Você crê nisso? Isto é a bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Amém. Aleluia. Não vou prosseguir mais. Se eu entrar aqui, o assunto vai muito longe. Eu creio que Deus já tem nos agraciado esta noite. Amém. Que esta fé
este poder vai suscitando os nossos corações. Tudo que é de errado passou. E hoje? Meus irmãos, tem umas coisas que são sérias. Você viveu para o Senhor Jesus hoje? Amém? Você viveu? Você pode levantar a sua mão e confirmar? Amém. Se você deixar de servi-lo agora e enfrentar o mundo e dedicar o seu coração à maldade, adiantou sua dedicação hoje? Não adiantou. Certo? Por isso nós não vivemos de glórias passadas, já passaram. Elas não nos darão salvação. Ó, o irmão foi maravilhoso, viveu para o Senhor, mas e hoje ele está vivendo? Não serviu. As nossas experiências nos encorajam, as experiências dos irmãos encorajam a cada um de nós, né? Mas são experiências, elas não servem para arrebatamento. O que serve para o arrebatamento é que eu estou vivendo agora. É a fé no Filho de Deus, é a fé na palavra de Deus. Amém? Por isso, passou alguns minutos, aquilo não me levará na salvação. Aquilo pode, serviu, mas e agora? É o presente. É o que Deus está fazendo agora, neste momento. Por isso, a nossa vida é uma constante luta. É uma luta para que você possa segurar Deus em você. Você agora não é mais Jacó, você é o Israel. Você agarrou o anjo do Senhor. Eu não te largo, Senhor, enquanto não entrar na eternidade. Porque se eu te largar aqui nesse val de Jaboque, eu vou perecer. Então vamos lembrar do clamor dos 2 discípulos de Emaús. Não vá, Senhor, fique conosco, já se faz tarde. Fique conosco, né? Não vá embora, não passe de nós. Vamos reter Ele em nossos corações. Amém? Isso a todo momento. A todo momento da nossa vida. Até que entramos na eternidade. Vamos ficar de pé? Aleluia. Vamos cantar, irmão? Eu o amo, porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus bendito, nós te amamos, Senhor. Por isso queremos render a nossa vida completamente em tuas mãos, Pai. Se nós tivéssemos certeza daquilo que fazemos, não precisaríamos fazer uma promessa, Senhor. E muitas vezes a promessa é para nos segurar. Nós te pedimos, Senhor, segura a nossa vida. Preencha o nosso coração, Senhor. Que esta fé igualmente preciosa, alcançada em Sua palavra, venha vivificar o nosso ser. Porque ela é a escrita que o Senhor escreveu. Mas o Senhor disse que a palavra é viva e eficaz. Para ela ser viva e eficaz, o Senhor tem a sua igreja.
tem o seu corpo, os seus filhos, onde o Senhor pode vivificar esta palavra e manifestá-la ao mundo, Senhor. Que esta fé na sua palavra, fé de ressurreição, fé de expulsar demônios, de orar pelos enfermos e eles serem curados, a fé de sermos arrebatados, a fé do perdão dos nossos pecados, a fé que traz o Senhor dentro da nossa vida, é a única fé que o Senhor dá aos seus santos. É uma fé na sua palavra, onde está todas estas promessas, todas estas bênçãos. Ó Deus Santo, toma o nosso coração, Senhor. Retira a cada momento os pensamentos errados, Senhor. Se temos sido frios em orações, a Tua palavra disse para nós sermos fervorosos no Espírito. A Sua palavra diz que nós não sabemos orar, então o Espírito Santo vem com gemidos inexprimíveis. Venha, Senhor, sobre nós. Nós precisamos do Senhor, precisamos da Sua presença, precisamos do Senhor em nosso coração, na sala de controle, controlando a nossa mente, o campo de batalha, porque o Senhor controlando o nosso coração, o inimigo será controlado na mente, Senhor. Oh, maravilhoso Senhor, santo é o seu nome, grande é a sua bondade. Nós te exaltamos, te glorificamos, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor é a nossa vitória, Pai. Cada irmão aqui nesta noite, Senhor, tem vencido e tem estado em Sua presença. E isso tem trazido uma vitória ao meu coração, Senhor. Porque eu creio que aqui nesta noite estou junto com um povo vitorioso. Um povo que crê na Sua palavra. Um povo que busca pelo Seu nome. Ó, santo e maravilhoso. Muito obrigado por cada vida aqui, Senhor. Nossos irmãos e irmãs que não puderam vir, que a Sua graça alcance cada vez mais também aqueles corações, Senhor. O Senhor sabe porque eles não estão aqui. Qualquer pensamento nosso será um erro contra nós mesmos, Senhor. Simplesmente rogamos as Suas bênçãos, que todo aquele mal que tem estado no estômago da irmã Aline, tem atrapalhado o físico, que ele seja vomitado para fora, Senhor. O Senhor sabe tirar estas coisas. Nisto somos inconscientes do que deve acontecer, mas simplesmente cremos na Sua palavra, que disse que o que crer, tudo é possível. E isso é possível nesta noite, Senhor. Abençoa a todos. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.